A graça e a paz de Cristo, pastor Edmário, e agora eu começo assim o nosso resumo de um convite para a leitura das Institutas de João Calvino, que é essa parte voltada para a Cristologia. Eu começo com o capítulo 1. E esse capítulo 1 é o capítulo que, conforme está na nossa tradução livre de Cipriano de Valera, diz assim esse primeiro capítulo. Todo o gênero humano está sujeito à maldição pela queda e culpa de Adão, e tendo corrompido sua origem, sobre o pecado original. Então quer dizer, esse capítulo aqui ele está dividido em 11 partes, a saber que são essas, segundo a versão de Cipriano de Valera. Para responder à nossa vocação com humildade, é necessário reconhecermos como nós somos. Segunda parte, para alcançar este fim é necessário para nós despojarmos-nos de todo orgulho e vanglória. Terceiro, o conhecimento de nós mesmos nos instrui acerca de nosso fim, nossos deveres e nossa indigência. Quarto, a causa verdadeira da queda de Adão foi a incredulidade. Quinto, as consequências da queda de Adão afetam toda a sua posteridade e a criação inteira. Sexta parte, a depravação original se comunica a nós por propagação. Sétima, resposta a duas objeções. Oitava, definição do pecado original. Nona, todas as partes da alma estão possuídas pelo pecado. Décima, a causa do pecado não está em Deus, mas sim nos homens. E a 11ª parte, como conclusão, faz um apanhado de todas as demais partes. Então quer dizer, eu quero mais destacar nisso aqui nesse vídeo, é simplesmente o seguinte, destacar que assim quando ele começou no livro 1 a falar acerca da correlação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, a ênfase do livro 1 foi acerca do conhecimento de Deus. Agora ele está falando aqui, nesse início, está falando sobre como esse conhecimento de Deus revela o que é o conhecermos a nós mesmos. Então esse conhecer a nós mesmos passa pela ideia do pecado original. E como consequência dessa ideia do pecado original, vai levar ao conhecimento do Redentor, que vai redimir a situação de pecado que o ser humano vive na sua natureza, que foi corrompida justamente pelo pecado. E aí eu quero destacar aqui também que em cada uma dessas partes, eu quero destacar a quarta parte. A causa verdadeira da queda de Adão foi a incredulidade. Quer dizer, Calvino nessa parte ele vai desenvolver toda uma argumentação citando Santo Agostinho e citando São Bernardo de Claraval, citando que todo o orgulho que Agostinho afirmava acerca da origem do pecado estar no orgulho do ser humano em ter se deixado levar pela tentação de Satanás, ele diz que tudo isso se resume numa palavra, desobediência. E essa desobediência nada mais é do que a raiz de toda uma ingratidão dentro da alma do ser humano, de um desejo de rebelar-se contra Deus, e esse desejo de rebelar demonstrou, no fim de tudo, a incredulidade do ser humano em não acreditar que se obedecesse a Deus, teria vida eterna, e que se desobedecesse, traria para ele a morte eterna. Um exemplo típico e direto do que é a incredulidade. Porque o que Deus queria da parte do ser humano é que ele se submetesse. O ser humano se submetesse à vontade dele, ou seja, à vontade de Deus, e o ser humano pudesse assim desfrutar dessa obediência como resultado dela, da obediência, a vida eterna. Contudo, o que se pode perceber é que, acima de tudo, o ser humano preferiu se tornar incrédulo. Outra coisa também que eu destaco são respostas a duas objeções, que são as duas. Quais são essas duas objeções que está na parte 7? A primeira objeção é a seguinte, a objeção em não se aceitar de muitos escritores, muitos teólogos, não acreditarem na questão do pecado ser transmitido de uma alma para outra, ou seja, de pai para filho. Mas aqui Calvino ele responde dizendo o seguinte, que não é uma mera questão do pecado ser transmitido de pai para filho, mas sim de que a raiz de todos os seres humanos encontra-se
na própria pessoa de Adão, sendo ele o primeiro homem. Então, através dele, o pecado todo se propagou. Calvino ainda não tinha desenvolvido nessa época uma teologia federalista, ou seja, uma teologia de representação. Já que a teologia reformada, atualmente, quando explica o pecado original, explica a partir de Adão como representante legal de toda a humanidade. Calvino não. Calvino ele apenas fala de Adão como aquele sendo o gerador de toda a humanidade. E tal como gerador, todos estão ligados a esse gerador, que é Adão. Porque, como diz o texto bíblico, se a partir de um homem todos pecaram, também através desse outro homem que é Cristo Jesus, muitos são levados à salvação. Então, é definido aí. A segunda objeção vem a objeção dos pelagianos, que fala que não há uma prova material para que o ser humano seja vinculado a Adão, ou ao pecado de Adão, e este se corromper. Aqui, Calvino simplesmente responde com os dados escriturísticos, dizendo somente que todos pecaram, e todas as demais argumentações que ele deseja responder. E a outra é a definição do pecado original, que essa definição, ele vai dizer claramente que essa definição se resume no quê? Se resume em ser aquele pecado que gerou no ser humano a corrupção, gerou no ser humano tudo aquilo que tem a ver com as obras da carne, na natureza do ser humano que acabou se corrompendo por essa desobediência. Então espero assim que essa leitura desse capítulo seja muito proveitosa para a sua vida e que Deus continue edificando a sua vida sempre. Então, Pastor Edmário aqui se despede e que você venha a compartilhar, a curtir e a se inscrever neste canal Pregador Fiel de Cristo. Dúvidas? Escreva para o e-mail pregadorfiel1645@gmail.com. Deus te abençoe.